Por que sofre o justo? Porque o crente, o servo e a serva de Deus, sofre. Alguém já disse, eu concordo, que Tiago é o Provérbios do Novo Testamento. O texto bíblico diz assim: irmãos, está falando com a gente. Irmão é todo aquele que faz parte dessa família. Como que eu faço parte dessa família da fé? Quando eu confesso Cristo meu Senhor. Se um indígena, se um angolano, um africano, qualquer outra criatura na terra confessou Cristo como Senhor da sua vida, diz as Escrituras que ele se torna um irmão nosso, faz parte dessa família da fé. Aí Tiago está falando com a gente, então. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas. Claro, porque se tem uma turma que sofreu, foi os profetas. Olha a história. Olha o que Tiago está dizendo. Use a vida deles como modelo da sua, para você. Ele está dizendo, os quais falaram em nome do Senhor. O verso 11. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Por que sofre o justo? Eu separei algumas explicações para tentar defender o porquê que você sofre. Por que eu sofro? Por que às vezes a gente geme na alma, na mente, no corpo? Por quê? Primeira razão, por causa do pecado. Por que o crente, o justo, sofre? A primeira razão é óbvia, por causa do pecado. A Bíblia diz em Romanos 5,12, porque todos pecaram. Todos pecaram. E a Bíblia vai dizer mais, todos pecaram, e o salário desse pecado é a morte. Então por que, pastor, eu sofro e você sofre? Sofremos. Por quê? Por causa do pecado. Desde que o pecado entrou na raça humana, o sofrimento está atrelado. É evidente. O próprio Jesus falou. Jesus disse que, lá em João 16,33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Pois é. Por que então que a gente sofre? Por que o justo sofre? Primeiro, por causa do pecado. Segundo, por que o justo sofre? A essa que eu gosto. Segundo, por causa das suas atitudes. Ô, gente, tem coisa que acontece com a gente sem a gente ter feito nada. Ok? Mas tem coisa que acontece com a gente porque a gente fez alguma coisa. Correto ou não? O sujeito fuma a vida inteira. Fuma. Aí depois o seu pulmão intoxicado, ele vai parar no hospital, vai sofrer com aquilo dali. Foi algo acidental? Não. Foi algo fruto de uma atitude. Não é assim? Porque tive determinadas atitudes, eu sofro consequências. Ilustrei com relação ao fumo, mas poderia ser em outras áreas. Porque se tem uma turma encrenca, sou eu e você, que a gente às vezes sabe que às vezes vai dar errado, mas a gente ainda faz. Não é assim? Então, por que a gente sofre? Primeiro, por causa do pecado. Segundo, por causa das nossas atitudes. Lembra que Davi, por causa de uma atitude dele, o povo foi para a guerra, ele ficou no palácio. No palácio, ele viu uma mulher tomando banho, a Batseba. Resultado, adultério. Resultado, assassinato. Ele adultera e ele mata Urias. Vocês lembram como que isso trouxe sequelas amargas para Davi? Não só para ele, mas como que a família dele. A família dele sofreu muito, pois é. Por que a gente sofre? Por causa das nossas atitudes, que às vezes não são atitudes corretas. Terceiro, por que a gente sofre? Terceiro, por causa de Cristo. Olha, se Cristo, o meu Senhor, sofreu sem pecado, imagine então você e eu. Amados irmãos, teríamos nós o privilégio de não sofrer quando Deus não deu esse privilégio ao seu Filho, o Santo, o Justo de Israel? Teríamos nós esse privilégio? Deus falaria comigo, pastor Alexandre, vou te dar uma vida sem sofrimento, mas o meu Filho, que é Cristo,
Este que é santo, eu não, para ele eu dei o sofrimento, mas para você, por que eu teria um privilégio maior do que o de Cristo? Por que eu sofro por causa de Cristo? Diz a Bíblia, meus irmãos, em João 15, 18, os judeus queriam matar Jesus, porque Jesus curava no sábado e porque Jesus dizia ser Deus na terra. Porque fazia o bem e dizia ser Deus, os judeus diziam, vamos matar esse homem? Vamos arrebentar com a vida dele? Pois é, por que seria diferente com a gente? Mateus 5,11, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, lembra? E mentindo, eu acho isso aqui fenomenal, e mentindo, disserem todo mal contra vós, porque às vezes não há razão da pessoa nos atacar. Então, por ela não ter um pega, ela inventa mentira, ela inventa um pega para atacar você. Aí a Bíblia está dizendo, seja bem-aventurado, quem por isso passa, você é bem-aventurado. Por que eu sou bem-aventurado, Senhor? Aí a Bíblia vai terminar, né? Mateus 5,12. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Por que a gente sofre? A gente sofre por causa de Cristo. Em último lugar, por que dessa primeira etapa? Por que um crente sofre? O justo sofre. Quarto, por causa dos atos soberanos de Deus. Gente, os caminhos de Deus são inescrutáveis. Os seus planos são maiores e mais elevados do que os nossos, é claro. Então, às vezes, Deus quer que eu chegue aqui. Então, Deus sabe, na sua soberania, que o caminho para me fazer chegar lá envolve a passagem pelo sofrimento. Então, Ele vai incluir na minha vida dores, às vezes coisas amargas, das quais eu não gostaria, mas se Ele não fizesse, eu não chegaria onde Ele quer que eu chegasse. Você entende? Por isso que sofrimento é uma coisa na vida da gente que talvez a gente só entende depois que a gente passa. O salmista diz, foi-me bom ter passado por aflições, para que eu aprendesse os teus decretos. Às vezes eu entendo, mas às vezes eu nunca vou entender. Às vezes eu passei por traumas, aí eu chego aqui, quando olho para trás, eu falo assim, Senhor, de fato o Senhor estava no controle, precisava eu passar para chegar onde eu estou aqui. Sabe por que a gente passa por dores? Porque os projetos de Deus são mais elevados do que o nosso, irmão. Então, nessa palavra inicial minha, que eu já queria dizer para o seu coração, você escuta aqui. Talvez você não está entendendo o que você está passando agora. Não precisa de entender, é para você confiar. Talvez lá na frente Deus te mostre, talvez não. Mas nós não somos chamados para entender tudo, nós somos chamados para crer, apesar de tudo. Portanto, pastor, por que eu estou sofrendo isso? Para que tantas dores, tantos traumas? É uma coisa depois da outra, porque problema na vida da gente chega de caminhão, de companhia. Vem uma turma junto, não vem um probleminha só, vem uma galera. Pois é. Por quê? Eu não sei te dizer o porquê do seu problema específico, mas uma coisa eu sei, Deus é soberano. Ele quer te ensinar alguma coisa. Ele quer trabalhar no seu coração, Ele quer mudar o seu caráter, Ele quer fortalecer a sua fé, Ele quer desenvolver em você uma mulher e um homem parecido com Jesus. Então não precisa entender, você precisa crer. Amém ou não? Pois é. Vamos para a segunda etapa? Na minha segunda palavra, quais os objetivos de Deus fazer tudo isso na sua vida? Qual o projeto de Deus deixar você sofrer? Um dia, conversando com um pastor, fui em Belo Horizonte, só para sentar no gabinete dele, fiquei meia hora com ele, saí daqui, fui lá, só para ficar, pois é, mas foi tão bom para mim. Numa conversa com ele, ele disse assim, meu filho, deixa eu te dizer uma coisa, nada chega até você sem antes passar pelas mãos de Deus. Se chegou até você, é porque Deus deixou, é com o consentimento dele, a aprovação dele. Isso para mim me conforta tanto. Porque se chega para mim, em mim, uma dor cruel, eu me lembro, passou pelas mãos do meu Deus. Se Ele deixou chegar até mim, porque Ele tem projetos melhores, maiores, dos quais eu posso não entender, mas eu desfrutarei lá na frente, depois que essa batalha passar e eu vencer. Pois é, aquela palavra foi para mim, para o meu coração. Talvez isso pode ser para o seu coração nessa noite. Nada do que chega a você
deixou de passar pelas mãos de Deus. Tudo passou nas mãos dele. E com o consentimento e com a autorização dele, chegou até você. Não descansa, porque ele não visa te quebrar. Ele não visa te matar. Ele visa te abençoar e te fortalecer. Deus sabe do que faz. Quais os objetivos do sofrimento? Primeiro, alertar para que não nos esqueçamos de Deus. Ô, gente, eu não sei você, mas quando a vida começa a ficar um pouco assim mais tranquila, começa a achar que sou um pouco, sabe? Eu sou o cara. Eu sou muito bom. Pois é, vem Deus e meu filho, vou te mostrar aqui que quem manda, quem governa sou eu. Você precisa depender de mim. Para que a gente sofre? Para que a gente não esqueça de Deus. Já contei para vocês um dia no hospital, uma pessoa deitada no leito, irmão nosso, falou assim: pastor, a gente passa a vida toda só no horizontal. Só eu quero comprar, ganhar, conquistar, comprar mais, juntar mais, tudo aqui, ó. Só olha aqui, eu quero ter o melhor carro, melhor casa. Não que isso não seja um problema em si, não é. Mas pode se tornar um problema. Aí ele falou: pois é, Deus me colocou agora no leito. Agora eu deitado, não importa mais o ter, ganhar, comprar. Agora só importa o vertical. Ou Deus me salva, ou Deus me cura, ou estou lascado. Por que Deus às vezes deixa a gente passar por algumas coisas? Para você olhar mais verticalmente e menos horizontalmente. Você olhar mais para cima e menos para o lado. Você olhar mais para o céu e menos para a terra. Como dizia um professor meu do seminário, ele dizia que Deus precisa nos desmamar desse mundo. Desmamar. Porque se eu não tiver problemas, eu vou ficar muito agarrado, sabe? Aí Deus vai me desmamando. Deus vai me quebrantando, tirando de mim o gosto dessa terra e provocando em mim anseios pelo lar celestial. Quando a gente sofre, o que você fala? Volta logo, Jesus. Não é assim? Volta logo. Pois é, por quê? Você está desapegando do mundo e se apegando mais com as coisas de Deus. Segundo, qual o objetivo do sofrimento na vida do crente, do cristão, do justo? Aprofundar o nosso relacionamento com Deus durante a perseguição. Toda vez que a gente sofre, a gente fica mais íntimo de Deus. É assim ou não é? O caldo engrossa, a coisa aperta. O que você vira? Você vira uma mulher de oração, um homem de oração. Antes você não estava tão preocupado, mas agora, meu filho, agora você participa dos cultos de vigília. Os cultos de vigília da igreja, você está ali. O pastor fala em jejum, pastor, já estou jejuando. Não precisa nem falar, eu estou aqui colado. Por quê? Porque o caldo engrossou. Você começa a suplicar o favor do eterno. Por que Deus permite? É porque Deus quer ter mais intimidade na sua vida, sabe? Ele quer ser mais próximo de você, andar mais perto de você. Ele quer ser o seu dono. Ele quer habitar em você plenamente. Pois é. Pode ser um objetivo que ele está deixando você passar por aquilo que você está passando. Terceiro, por que, pastor, que Deus permite? Para ensinar você e eu a confiarmos mais em Deus. Fé. Ninguém exerce fé quando está tudo bem, gente. Não tem pandemia no Brasil, salário mínimo aqui no Brasil é 100 mil reais, é uma maravilha, um paraíso, todo mundo tem dinheiro. Para onde você vai amanhã? Eu vou para Dubai, semana que vem para o Japão. Que maravilha, eu estou esbanjando de saúde. Pois é, você precisa de fé? Agora, quando você está em crise, dinheiro não está dando, saúde está faltando, pois é, Senhor, eu preciso que o Senhor me abençoe, eu preciso de Ti. Aí você exerce fé. Fé é algo que a gente exerce no meio da turbulência. No meio da bonança, ninguém precisa de fé. Mas quando o caldo engrossa, aí você precisa de fé. Quarto, para que nós precisamos? Por que nós sofremos? Quarto, para motivar o seu crescimento espiritual. Hoje, gente, um punhado de gente crente ainda é criança na fé. Nunca pararam para pensar nisso? Por que às vezes uma pessoa ela tem 50 anos de vida de crente, 50 anos de vida de igreja, mas quando você conversa com a pessoa, parece que converteu ontem. Está bebendo leitinho. Lá em Hebreus 5, a Bíblia diz em Hebreus 5 que o povo estava
acostumado a não ouvir, e por terem se acostumado a não ouvir, Hebreus diz o seguinte: até hoje vocês estão bebendo leitinho. Já era para estar comendo comida sólida, mas até hoje está o leitinho. Ô, gente, é uma maravilha você dar leite para criança. É maravilha. Você pega uma madeira, nenenzinho de colo, meu filho vai chegar, se Deus quiser, daqui a um tempo. Fez 6 meses ontem, minha esposa. Queria contar isso para vocês. Aí, rapaz, você pega a criança no colo, você dá mamadeira, leitinho, que coisa maravilhosa, né? Agora, um adulto de 50 anos, você pegar uma madeira e dar leitinho na boca dele, é bonito? Não é, a gente tem que crescer. Chega um dia que eu tenho que parar de beber na mamadeira. Chega um dia que eu tenho que comer carne. Chega um dia que o alimento tem que ser sólido. Pois é. Por que às vezes Deus deixa eu passar por isso? Porque Ele quer que você cresça espiritualmente, sabe? Ele quer que você deixe o leitinho e agora você começa a comer umas coisas mais brutas. Quinto. Por que Deus permite? Quinto lugar. Para despertar você e eu para o conhecimento da lei do Senhor. Quando a gente sofre, a gente vai para a Bíblia. Eu devia ir. Quando a coisa engrossa. Deixa eu ver aqui na palavra de Deus. Eu estava lidando um tempo atrás com um casal, e o casal não tinha a prática de ler Bíblia junto, de orar juntos. Depois que o caldo engrossou, rapaz, os dois agora para dormir, liam a Bíblia, oravam juntos. Você percebe? Porque a coisa ficou difícil, foram para as Escrituras. Às vezes, você passa por situações assim, porque Deus quer levar você para a Bíblia, quer levar você para a palavra dele. Pode ser? Claro que pode. O salmista diz no Salmo 119, 71, foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Sexto, por que nós sofremos? Para nos corrigir áreas vulneráveis da nossa vida. Irmãos, todos nós temos áreas vulneráveis. Eu acho impressionante Neemias. Esse livro de Neemias, dá uma lida frequentemente, porque Neemias é um líder diferenciado. Neemias, no capítulo 1, ele vai fazer uma oração, e diz a Bíblia que ele vai orar, ele vai falar: Senhor, de fato, lembra, o povo estava lá, na Babilônia, cativo. Ele sabe da notícia, chora e ora. E na oração dele, ele diz assim: Senhor, realmente, nós temos pecado contra ti. Nós temos pecado. Olha a leitura dele. A nação está cativa. Mas é justo o que o Senhor está fazendo. Por que é justo? Porque nós temos pecado. Por que a gente sofre, irmãos? Porque Deus quer corrigir em nós alguma área vulnerável. Seja uma área que a gente tem, às vezes um pecado que cometemos, que não nos damos conta, até chegar uma aflição e a gente, o Espírito de Deus nos ensinar. Você precisa de corrigir essa área. Você precisa de corrigir se o problema é a língua, parar de falar mal dos outros, parar de criticar, parar de mentir, parar de roubar. Bom, qualquer tipo de outro tipo de pecado. Mas Deus permite, pode ser para a gente corrigir uma área vulnerável na vida da gente. Sétimo, por que, pastor, que Deus permite? Para promover a unidade dos verdadeiros crentes. Eu amo isso aqui. Ô, gente, uma igreja quando sofre, uma igreja não se une? Fala sério. Nós estamos passando por uma perseguição, ou tem alguém da igreja sofrendo, a igreja se une. Então, pastor, Deus pode usar uma dor para gerar unidade na igreja? Por que não pode? Claro que pode. Veja a igreja primitiva. Quanto mais a igreja era perseguida, mais unida a igreja era. A igreja era tão unida que se eu tinha XY, a Luciana tinha só X, eu falava: Luciana, eu vou dividir então o meu X e o Y para a gente ter a mesma coisa. Cada um vendia e dividiam todos para todos terem em comum. Olha a união da igreja. Pois é, tem hora quando você estuda um pouco da igreja primitiva, uma pessoa sensata vai fazer uma oração: Senhor, dá um pouco mais de problema a gente. Talvez a gente esteja meio distraído. Porque se o Senhor der mais problema a gente vai se unir mais. Oitavo, por que a gente sofre?
para produzir experiências na gente, para a gente ajudar o outro. Paulo foi escrever aos Coríntios, ele diz o seguinte: uma vez que doeu em mim, eu me torno uma fonte de consolo para você. Ô, gente, não desperdice a sua dor. Há um livro escrito com esse título: não jogue a sua dor fora. Ô, irmãos, não jogue a sua dor fora. Se um dia você fez tal coisa, sofreu, doeu, machucou tanto, pois é, o que você aprendeu nisso, ajude alguém para que alguém não sofra o que você sofreu. Ah, eu passei por uma tragédia familiar. Então ajude alguém para não passar por essa tragédia. Ou a sobreviver no meio dessa tragédia. Doeu em você? Ajude o seu próximo para que doa menos nele. Deus visa isso na gente. Uma vez consolados por Deus, agora fonte de consolo para o outro. 9, por que a gente sofre? Para revelar para nós os mistérios de Deus. Às vezes Deus pode te dar um sofrimento para revelar para você algumas coisas das quais você não aprenderia se não fosse passar por essa tragédia. Eu posso te lembrar, Apocalipse, João está exilado numa ilha, a ilha chamava Patmos. No meio daquela tragédia do caos, o céu se abriu e Deus olhou por boca de Jesus e disse: ô João, escreve essas coisas que devem acontecer. Isso não é o fim. Não é o fim. Eu controlo a história e a história está nas minhas mãos. Você está numa ilha, mas da ilha você viu os céus abertos. Então, às vezes, Deus põe a gente numa ilha. Se você está entendendo a minha figura, põe a gente numa ilha, para que na ilha a gente veja os céus abertos. 10, por que a gente sofre? Para revelar a importância dos amigos verdadeiros. Hoje, gente, vou ilustrar citando isso aqui para você. É mais fácil chorar com quem chora ou rir com quem está rindo? Bom, aí é seu coração que manda. Tem gente que vai ter mais dificuldade de chorar com quem chora. Por outro lado, tem outras pessoas que terão mais dificuldade de rir com quem está rindo. Aí é seu coração. Ok. Agora, quando a gente passa pelas magrelas da vida, no tempo das vacas magras, a gente começa a reconhecer o valor das amizades verdadeiras. A gente reconhece. Concorda ou não? Porque nesse tempo crítico, fica com a gente quem é amigo da gente e não quem é interesseiro com a gente. Fica com a gente quem está com a gente por causa de nós e não por aquilo que a gente pode oferecer. Eu lembro de Paulo. Paulo foi escrever em 2 Coríntios, no capítulo 7, versículo 6, ele diz assim: porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por dentro, temores por fora. Aí ele vai dizer: porém Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Isso aqui, mexe comigo isso aqui. Porque no momento de mais dor que a gente passa, o que Deus usou para consolar Paulo? Paulo falou assim: olha, Deus que conforta os abatidos me consolou. Sabe como que me consolou? Ele me consolou enviando Tito. Amigo mais chegado do que irmão. É gente que está com a gente por causa da gente. Não é gente que está com a gente por causa daquilo que a gente oferece. É gente que está com a gente porque ama a gente de fato e de verdade. Ele falou: Deus me consolou com a chegada de Tito. Nos momentos de dores você valoriza suas amizades verdadeiras. Você valoriza a gente que está com você. Gente que chora com você. Porque nem todo mundo que chora com você vai rir com você. O contrário é verdade. Mas o fato é que no tempo de crise, quem passa por dores, valoriza os amigos. Valoriza. Eu termino dizendo em 11º. Você achou que nunca ia acabar? Acabou. Em 11º. Para que, pastor, que Deus deixa a gente passar por tantas magrelas na vida? Para motivar você a conquistar grandes vitórias. Ô, gente, vitórias que são alcançadas sem passar por dores, não tem sabor, não tem gosto. Pensa num camarada que nasceu num berço de ouro. Um dos príncipes de Dubai, o cara é tão rico,
que não cabe na minha cabeça o tanto que ele é rico. É muito rico. Um dos príncipes de Dubai. Aí ele tem um Instagram, se você quiser entrar lá, aí os animais domésticos dele é leão. Ele tem uma onça linda, é lá em Dubai. Eles são rico e doido. Pois é. O cara tem tanto dinheiro. Você imagina um homem desse indo no concessionário comprando um carro. Não tem nem sabor. É só escolher, cara. Agora, você, quando você vai comprar um carrinho, seja financiado em 80 prestação, fala sério, quando você põe na sua garagem. Não te dá prazer? Estou ilustrando com coisas materiais, mas pode ser em qualquer outra área você aplicar na sua vida. Por que Deus deixa a gente passar por dores na vida? Para a gente valorizar as vitórias. No meio de tanta luta, cheguei lá, glória a Deus. Venci, Senhor, no nome de Jesus. Nós conquistamos, nós ganhamos, nós vencemos. Pois é, porque foi tão traumático, a vitória é tão saborosa. Por que Deus deixa você passar por isso? Para você valorizar as conquistas. Sejam pequenas, sejam grandiosas. Depois de uma batalha, quando você a vence, que prazer. E Deus sabe que a gente precisa disso. Eu termino dizendo o texto, porque até agora eu não comentei do texto que a gente leu. Nós lemos Tiago, capítulo 5. O verso 7 diz: sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eu queria terminar com esta palavra para você. Sede, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Ô, gente, aquietai o coração. Por mais dura que pode ser a nossa vida, por mais tensa que pode ser, não se esqueça que aqui não é o céu. Aqui não é o céu. Aqui não é o paraíso. Aqui é um lugar chamado terra, e vivemos numa terra inundada pelo pecado, nascemos em pecado, então não espere que aqui não é o céu. Aí Tiago está dizendo para o meu coração e para o seu: tenham paciência até a vinda do Senhor. Vai chegar um dia que Ele voltará, e isso tudo vai ser resolvido. Vai de uma vez por todas secar dos nossos olhos a lágrima de dor. Vai de uma vez por todas acabar com as crises. Vai chegar o tempo do fim, mas ainda não chegou. Sejam pacientes. Aí ele vai dizer mais: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. E eu vou te dizer uma coisa: se Tiago achou que estava próxima, imagine então para nós. Se na cabeça dele já esperava, quem está mais perto, ele ou nós? Nós muito mais próximos. O Senhor está às portas. Aí ele vai dizer, tomem por exemplo o sofrimento de Jó. Injustiçado? Talvez. Dores das mais diversas. Sua mulher amaldiçoa teu Deus e morre. Mas diz a Bíblia que Jó levantou e disse: olha, no sair do ventre, não voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu quero te lembrar de Jó capítulo 42, onde Deus vai restituir para ele o dobro de tudo aquilo que ele teve. Portanto, por que Deus permite a gente passar por aquilo que a gente passa? Porque Deus quer nos dar vitórias mais saborosas. Deus quer nos dar experiências que sem essas dores jamais vivenciaríamos. Experiências assim.